E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma questão da nossa lista, enviada pelo nosso assinante. É uma questão que não tem alternativas. Da FUVEST diz o seguinte: um losango está circunscrito a uma circunferência de raio 2 centímetros. Calcule a área deste losango sabendo que um dos seus ângulos mede 60. Bom, vamos à proposta da resposta. Eu desenhei aqui para tentar ilustrar. Desculpe o desenho, meu forte nunca foi desenho, mas vamos lá. O que é que eu tentei usar aqui para solucionar a questão? Primeiro eu tentei tentar visualizar alguma relação trigonométrica e acabei encontrando e usei então a lei dos senos. Você não lembra da lei dos senos? Pergunte para o seu professor, olhe no seu livro, ou então poste nos comentários aí que a gente fala alguma coisa sobre a lei dos senos em um outro vídeo. Então olha só, nós temos esse losango circunscrito, você está do lado de fora do círculo, né? Quando fala circunscrito significa que todos os seus lados tangenciam a circunferência. E aí algumas coisas a gente precisa notar. Como ele diz que o raio é 2, eu vou começar a riscar aqui, ó. Esse raio aqui, sempre o raio da circunferência inscrita num losango ou num quadrilátero, ele vai tangenciar o lado, né, ou os lados, mas em especial num losango, num quadrado, formando um ângulo de 90 graus. Então isso já me dá uma pista aí de formar triângulos retângulos, né? Então eu já começo a pensar nisso. Então aqui vai ser 90 graus e aqui 90 graus. Bom, e aí, para eu formar esses triângulos retângulos, eu tenho aqui a diagonal maior do losango, que é essa aqui, ó, todinha, e a diagonal menor, que é essa aqui, né, que passa no sentido oposto. Elas se cortam num ângulo de 90 graus. Isso aí também é outra premissa, né, dos quadriláteros, em especial do losango. Se cortam formando um ângulo de 90 graus. E outra coisa importante de salientar é que toda a diagonal do losango é também bissetriz dos seus ângulos. Então, se ele me diz que um dos ângulos é 60, por exemplo, esse aqui é 60, quando eu traçar a diagonal, vai dividir no meio, porque é bissetriz. Então, vai ficar um ângulo aqui desse lado de 30 graus, como eu sinalizei aqui. Certo? Então, vamos pensar da seguinte forma. Se eu tenho aqui 30, né? Tenho aqui 90, parece-me óbvio que esse ângulo bem aqui só pode ser 60 por conta da soma dos ângulos internos de um triângulo, precisar 60 e 80, né? Perfeito ou não? 90 aqui, aí tem que somar 90 os outros dois ângulos. Um é 30, o outro só pode ser 60. E se você olhar para o triângulo de baixo, se a gente garante que as diagonais do losango se cortam num ângulo de 90 graus, se esse aqui é 60, esse aqui só pode ser 30. E se esse é 30 e esse aqui é 90, esse aqui, pela mesma razão, só pode ser 60. Tranquilo? Beleza. Isso feito. E sabendo que ele quer a área do losango. E a gente sabendo que a área do losango é dada pela diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, basta a gente achar as duas diagonais. Não é? Feito isso, a gente vai identificar quem são as duas diagonais. Perceba o seguinte. As diagonais, elas se cortam exatamente na metade. Ou seja, este lado aqui, ó, é exatamente igual a este, assim como este lado aqui é exatamente igual a esse. Então, se eu encontrar isto aqui, ó, a medida deste segmento de reta, eu basicamente encontrei a diagonal maior, porque aí encontrando ela é só multiplicar por 2, né? E aí, observe que esse segmento de reta que eu acabei de marcar é exatamente oposto ao ângulo reto deste triângulo bem aqui, ó. E se isso é verdade, ela é a hipotenusa do triângulo. Hipotenusa essa, que é triângulo esse, que tem a hipotenusa que eu chamei de H, e tem este cateto aqui, que é o raio, que é 2. Então, com isso, eu me lembro da lei dos senos, que fala o seguinte: o seno de um ângulo está para o seu lado oposto, ou seja, existe uma relação de igualdade entre o seno de um ângulo e o seu lado oposto, né, com o seno do outro ângulo e o seu lado oposto. Ou seja, vamos lá. Vamos tomar esse ângulo aqui de 30 graus. Cadê esse ângulo? Bem aqui, ó, de 30 graus. Né?
Então vamos lá. O seno de 30 está para o seu lado oposto, no caso 2. E isto é igual, ou seja, existe uma relação, a relação de igualdade entre o seno de 90, que é esse, o ângulo é 90 aqui, ó, e o seu lado oposto, que é justamente o H, que é a hipotenusa que eu quero. Perceba que 60 e 90 são ângulos notáveis. Então, desta equação, só fiquei com H como variável. Aí fica fácil de resolver. O seno de 30 é meio, o seno de 90 é 1. Você lembrando disso, você vai chegar que o H é 4. Ora, se o H é 4, a minha diagonal maior é 8. Então, nós já resolvemos essa parte. E agora a diagonal menor, como é que eu vou fazer? Eu uso o outro triângulo, né? Lembra que eu sempre tenho o 2 aqui. Então, eu sempre pego o ângulo oposto ao cateto 2, que é o raio, para poder ter somente uma variável na minha equação, né? Então, eu vou pegar o seno de 60. Aí é importante eu ter observado que isso aqui é 60. Por quê? Porque este aqui é 30, porque é complementar desse outro, né? Porque as diagonais se cortam em 90 graus. Tenho 90 aqui e a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que dar 180. Então, aqui vai ser 60. Então, eu vou ficar o seno de 60, aplicando a lei dos senos. O seno de 60 está para 2, assim como o seno de 90 está para o H1, que é justamente esse lado aqui, que vai ser a hipotenusa desse segundo triângulo. Fazendo essa conta, sabendo que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, dividido por 2, dá raiz de 3 sobre 4. O seno de 91, você vai chegar nesta igualdade, que aí, lembrando sempre, é muito bom e pertinente, toda vez que você tem uma raiz no denominador de uma fração, você racionalizar para tirar essa raiz de baixo. E aí, para fazer isso, você multiplica a fração em cima e embaixo pelo valor da raiz. E com isso você tira a raiz de baixo, ficando então com o H1 igual a 4 raiz de 3 sobre 2. Tudo bem até aí, pessoal? Acho que ficou legal, né? Aqui multipliquei em x, ficou raiz de 3 vezes H1 igual a 4. Passei a raiz de 3 dividindo para o outro lado, né? Ou fiz a mesma operação dos dois lados da igualdade e cheguei nisso aqui. Daqui racionalizei, multipliquei por raiz de 3 em cima e embaixo. Em cima ficou 4 raiz de 3, embaixo raiz de 3 ao quadrado, que é só 3. Muito bem. Se eu tenho o H1 também, eu já tenho o D, né? Então, nota, o Dzão vai ser 2 vezes o H1. E o Dzinho, que é a diagonal menor, vai ser 2 vezes o H1. 2 vezes 4 raiz de 3 sobre 3 é 8 raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? Aí ficou fácil, porque é só jogar na fórmula aqui a diagonal maior e a diagonal menor e dividir tudo por 2. Vai ficar, então, 8, diagonal maior, 8 raiz de 3 sobre 3, diagonal menor, tudo isso sobre 2. Fazendo a devida multiplicação, você vai chegar 8 vezes 8, vai dar 64, em cima vai ficar 64 raiz de 3 sobre 2. Divisão de fração, você conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, você vai ficar com esta fração aqui, simplificando, dá para simplificar por 2, né? 64 por 2 dá 32 e 6 por 2 dá 3. Essa, então, seria uma possível resposta a conferir com o gabarito da prova, tá bom? É isso. Espero que tenha valido o joinha. Espero que vocês comentem aí, deixem mensagem nos comentários para saber o que é que pode melhorar nessa questão e o que é que vocês não entenderam, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e tchau.